Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre um dos lançamentos dessa semana, que é o filme Marty Supreme. O filme conta a história de Marty Mauser, um ambicioso jovem que sonha em se tornar campeão de tênis de mesa. Se recusando a ser apenas um trabalhador precarizado de Nova York, Mauser passa por diversas aventuras para participar de torneios internacionais, também colecionando discórdias no processo. O filme tem direção de Josh Safdie e roteiro escrito por ele e Ronan Bronstein, que por sua vez é levemente inspirado na história da vida do campeão de tênis de mesa Marty Rainsman. O longa então marca a primeira direção solo de Josh Safdie desde 2008, depois de ter passado anos atuando juntamente com o seu irmão Ben Safdie. Os dois inclusive foram responsáveis pelo filme Joias Brutas, que inclusive marcou o encerramento deles atuando como dupla. O que é engraçado é que por mais que eles estejam trabalhando em outros projetos, ambos os irmãos decidiram lançar filmes no mesmo ano e esses dois filmes têm muitas coisas em comum. O Ben Safdie lançou no passado o filme Smashing Machine, que é protagonizado pelo The Rock, que conta a história de um lutador de UFC da vida real, né? E assim como em Marty Supreme, a gente acompanha então essa figura que é extremamente controversa, mas que ainda assim tem uma ambição extremamente palpável. Inclusive, já tem crítica aqui no canal sobre The Smashing Machine. Porém, uma das grandes diferenças entre os dois filmes é onde eles nos levam, já que sim, Smashing Machine é um filme que fala muito sobre a frustração da derrota, Marty Supreme é um filme sobre a grandeza e sobre a não desistência. E esse é o grande chamariz do filme, é uma história para sonhadores que incentiva os espectadores a sonharem alto, tanto que o próprio slogan do filme mesmo diz isso, que fala os dizeres Dream Big. Na história acompanhamos praticamente pequenas crônicas da vida de Marty, que luta constantemente para fugir da sua vida comum, mesmo que muitas vezes desincentivado por aqueles ao seu redor. Eu vou dizer que eu tive várias percepções de outros filmes que eu gosto bastante enquanto eu assistia Marty Supreme, mas pra mim o principal deles foi Prenda-me Se For Capaz, só que aqui em Marty Supreme a história é levada para um caos, assim, 100%, né? Mas acho que me lembrou muito por ter esse personagem protagonista que é meio esperto, assim, e que vai mentindo para conseguir chegar onde ele quer, né? Em Prenda-me Se For Capaz, eu acho que é um pouco mais fantasioso, tanto pela direção mesmo do Spielberg, que vai para esse lado, mas aqui tem muito do caos e de, tipo, fazer de tudo para conseguir, independente do que for, e custe o que custar para conseguir o que ele quer. E por falar no protagonista, não é todo dia que um filme tem a coragem de colocar uma pessoa extremamente detestável pra ser protagonista de uma história e comandar essa narrativa. O Marty é um homem ambicioso, mas ao mesmo tempo extremamente egoísta, narcisista e mentiroso, disposto a passar por cima de qualquer um pra atingir os seus objetivos. Mas o que é interessante é que mesmo detestando ele, a gente acaba torcendo pelo protagonista em grande parte do filme. E eu acho que tem alguns motivos de por que isso acontece, mas acho que o principal deles é porque o personagem faz uma referência a algumas características extremamente humanas, como essa busca pelo propósito, né, de atingir um grande objetivo e uma grande ambição. E de certa forma, como o personagem mostra de estar disposto a fazer o que quiser, isso dá uma certa identificação para os espectadores. E eu acho que o Timothée Chalamet soube muito bem interpretar esse personagem, porque ele tem, lógico, uma arrogância, ele se acha muito melhor que todo mundo ali ao seu redor, mas ao mesmo tempo ele tem um charme, ele é extremamente carismático. E assim como as pessoas dentro do filme, a gente também fica meio encantados por ele, meio que querendo ver aonde é que ele vai nos levar, onde é que todo esse falatório dele vai levar a gente. E é interessante que eu acho que esse personagem dele lembra a gente de diversos outros heróis, assim, dos anos 80. Tanto que é muito legal que o filme se passa em 1952, mas a trilha sonora é repleta de músicas bem vibe dos anos 80, né? E acho que isso também é um pouco pra descrever, assim, o personagem. Então ele me lembrou em vários momentos do Ferris Bueller, de Curtindo a Vida Doidado, ou do John Bender, de Clube dos Cinco, justamente por serem personagens que não necessariamente eles têm essa ambição maluca, mas eles simplesmente se recusam a viver a vida que estão obrigando eles a viver, né? O Ferris Bueller, principalmente, que simplesmente mata um dia de aula pra viver a vida curtindo e ter a vida dele da forma como ele enxerga. Também acho que parte dessa arrogância do personagem também vem um pouco do que a gente viu do Timothée Chalamet em Um Completo Desconhecido. Sinto que, bizarramente, ambos os personagens, né, o Bob Dylan e aqui o Marty Mauser, eles têm uma certa relação
embora aqui eu sinto que o Maury Mauser é a versão extrovertida dele, né? Mas é interessante, assim, traçar esse paralelo. Tudo dentro do filme faz conexão com essa ambição doentia, com esse ritmo louco, frenético, pra tentar atingir seus objetivos. Desde o marketing do filme, né, que se tornou algo extremamente gigantesco, até o discurso do Timothée Chalamet ano passado, quando ele recebeu o SAG Awards por um completo desconhecido, onde ele falou que ele queria ser conhecido como um dos maiores, um dos melhores, né, e isso é total Marty Supreme, até mesmo nos diálogos do filme, que são muito rápidos, né, e é curioso que o Marty, ele fala muito durante o filme, mas ainda assim ele tem um ritmo, assim, constante, que por vezes me lembrou um pouco o Birdman, que também tem essa coisa de falar assim ritmamente e realmente não cansa, até mesmo as partidas de ping-pong, que são extremamente rápidas, mas ainda assim são ótimas de se acompanhar, né? A trilha sonora do filme e todo esse caos mesmo dentro da narrativa, né? Essas diversas aventuras que o Marty vai passando justamente para conseguir competir nos torneios internacionais. E tudo isso passa o desespero do personagem para conquistar a glória, evidenciando ainda mais a sua determinação de fazer tudo e qualquer coisa a seu alcance para conseguir o que quer. E é muito legal a forma como o filme fala sobre essa ambição, porque eu acho que ele segue dois caminhos muito interessantes, né? Pelo menos eu fiquei pensando muito sobre isso. Um deles é um lado um tanto mais esperançoso, né? De mostrar o Marty como essa pessoa que vê o futuro dele como algo predestinado, ao destino dele ser um grande campeão de tênis de mesa e não importa o que surja no caminho dele, ele vai conseguir aquilo e ele sabe que ele tem que fazer isso. É quase como se ele achasse que aquilo é do direito dele de conseguir. Ele tem uma confiança absoluta de que as coisas vão dar certo e elas têm que dar certo. Já por outro lado, o filme também deixa muito claro como esse caminho tomado pelo Marty é extremamente egoísta, né? Onde ele diversas momentos passa por cima de outras pessoas, principalmente aqueles que querem o seu bem, como a sua amiga de infância, a Rachel. E eu preciso dizer, talvez soe um pouco repetitivo, mas eu achei essa narrativa do Marty Supreme, essa coisa dele fazer de tudo para conseguir alcançar o seu sonho, me lembrou muito Hamilton, principalmente o seu protagonista, o Alexander Hamilton. Durante o musical, um dos temas constantes é como Hamilton quer deixar um legado e que nunca estará satisfeito, sabendo que pode e de certa forma deve, por conta de seu destino, fazer mais. E eu acho que muitos dos personagens de Marty Supreme também criam paralelos interessantes com Hamilton. Ainda sobre comparações, acho legal traçar um paralelo com outro filme dessa temporada, que é o filme Hamnet. Eu acho que se Marty Supreme é sobre esse grande sonhador que sacrifica tudo e todos para alcançar os seus sonhos, né, essa grande ambição, Hamnet é um filme que conta sobre aqueles que ficam, aqueles que são sacrificados no meio do caminho. Então acho muito legal que esses filmes estão concorrendo, muito provavelmente vão ser ambos indicados ao Oscar de melhor filme, e eles tem muitas similaridades e muitos paralelos que a gente pode traçar ali entre os personagens da história. E uma coisa que me surpreendeu muito dentro do filme é que, apesar do marketing constante falando que ele é um filme sobre esporte, e mesmo com diversas referências dentro da história que me lembraram muito o filme Rocky, por exemplo, eu não descreveria ele sobre um filme como um filme de esporte no geral, né? A gente tem até uma ou outra cena de ping-pong que é muito legal, acho que eles conseguem manter a nossa atenção mesmo, deixam aquelas cenas esportivas muito interessantes, mas ainda assim esse filme é sobre a luta desenfreada pela grandeza, pela glória, enfim, pela conquista dos sonhos. Na ativa acompanhamos Marty, que se recusa mais do que tudo em ser apenas um homem comum, sabendo que tem capacidade de ser mais. É o que eu falei, ele acredita que é o direito dele, que é o destino dele ser mais, e de certa forma essa jornada que ele passa nos engaja muito, porque você vê aquela pessoa com um senso gigantesco de que é aquilo que ele deveria ser, com uma ambição enorme, e a gente acaba sendo levado junto com ele. Lógico, a gente sai do filme pensando como o Marty é um babaca, principalmente pela forma como ele trata aqueles que gostam dele, que torcem por ele, mas ainda assim eu acho que é muito possível sair do filme com um pingo de esperança que seja, né? De que as coisas vão dar certo, de que vale lutar pelos seus sonhos, de que vale ir atrás, né? Acho que é um filme que acaba saindo com uma ponta positiva, assim, pelo menos pra mim. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.5 e ele tá disponível nos cinemas. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você achou de Marty Supreme, se você acha que o filme vai receber muitas indicações ao Oscar, e o que você achou da performance do Timothée Chalamet, que é um dos favoritaços aí pro Oscar de melhor ator. Então foi isso, e até o próximo vídeo.